Chega mais que a história de hoje é sobre amizade. Lá vai nós de novo falar de amizade. Da última vez que eu contei a história aqui sobre amizade, deu ruim, hein? Dessa vez, também vai dar. A história tem a ver com aquela velha história. Posso ficar na sua casa? Essa coisa de receber gente em casa, de ter hóspede, e tem também a ver com Cupido e um romance meio maluco. Tem uma ouvinte que comentou pra gente assim, uma história e falou assim: Priscila, essa história é pega fogo no parquinho. Adorei esse tema, pega fogo no parquinho. Pois já digo, essa história de hoje também é pega fogo no parquinho. Já entrou no nosso grupo do Telegram? Bora comentar as histórias lá também? Ouve aqui e depois vai lá contar o que vocês acharam. E tem história para contar pra gente? Quer que a gente conte a sua história aqui? Manda! Nosso WhatsApp tá na descrição. Aliás, todos os nossos contatos. Instagram, pode mandar um resumo escrito ou em áudio e a gente combina de marcar um bate-papo para eu saber os detalhes. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Rosana. Rosana mora nos Estados Unidos, estava lá casada com um americano quando recebe uma mensagem. Essa mensagem é de uma prima do meio-irmão da Rosana. Quero dizer, uma conhecida, não é nem parente. E o que essa pessoa queria? Vou dar um nome aqui para ela. Essa pessoa vai chamar Kátia. Pois bem, o que Kátia queria? Um pedido nada convencional, nada trivial. Ela mandou uma mensagem assim: Oi, Rosana, tudo bem? Quanto tempo, né? Pois é, eu tô aqui pensando, você tá nos Estados Unidos, queria ver com você se por acaso você não tem um amigo assim, um amigo gringo pra me apresentar. Será que você não tem um amigo gringo pra me apresentar? Não é todo dia que a gente escuta um pedido assim, né? Ou é? Pensando bem, até pode ser que seja, que não seja de outro mundo. Rosana levou o negócio a sério. Ela falou com o marido e logo os dois pensaram juntos. Tem o Jonas. O Jonas é solteiro, eles têm mais ou menos a mesma idade. Pode dar certo. Para aqui, que eu vou explicar primeiro quem é Kátia e quem é Jonas. Kátia que é um gringo, isso a gente já sabe. O que não sabemos é que Kátia tinha 38 anos, morava no Brasil e era rica. Na real, ela era rica falida. Sabe como é que é isso? Quando a pessoa tinha muita grana e perde. Aí ela mora numa casa grande, mas não tem dinheiro para comprar o básico. Era bem assim. O pai tinha morrido e daí rolava uma briga na justiça com a madrasta. Enfim, a situação econômica era essa. Kátia é uma mulher muito bonita, estudou nas melhores escolas, fala inglês muito bem, mora num bairro nobre de uma cidade que fica no litoral, mas não era feliz na profissão e, pelo que a gente já sabe, estava procurando um amor em outro país. E o Jonas? Jonas é amigo da Rosana, amigo assim, um conhecido mais próximo, desses que a gente encontra no boteco, aquela pessoa que tá perto, mas não o suficiente para chamar de amigo, um conhecido próximo, acho que é por aí. Jonas é um coroa de 52 anos, bonito? Não, mas simpático e dá pro gasto. Agora que a gente já conhece os dois, bora saber aonde que isso vai dar. Rosana e o marido mexeram ali os pauzinhos para fazer o romance acontecer, para aproximar Kátia e Jonas. Ela no Brasil e ele nos Estados Unidos. Jonas e Kátia começaram a se falar por ligação de vídeo e, pelo que a Rosana observou, a química entre eles bateu rapidinho. Rosana falou isso porque rolou um churras na casa dela e o Jonas foi, mas ele foi e levou a Kátia no tablet junto. Vocês entenderam isso aqui? Ele levou a Kátia numa ligação de vídeo para um churrasco. Meio surreal, não? Eles lá conversando, comendo uma carninha e a mulher do outro lado da tela. Meio futurista isso. Talvez quem estiver assistindo a gente daqui 10 anos, lá em 2035, vai achar isso a coisa mais normal do mundo. Mas por enquanto, não é não. Beleza, conversa vai, conversa vem e Jonas resolve ir ao Brasil conhecer a Kátia pessoalmente. A Kátia fez para ele uma carta convite. O que é essa carta convite? É assim, uma pessoa cidadã ou legal no país escreve uma carta para a imigração atestando que vai receber outra pessoa na casa dela, uma visita. Uma forma de mostrar para a imigração
que aquela visita que está viajando não está perdida, que ela tem onde ficar. Essa carta é bem comum. Se ajuda mesmo, eu não sei, mas muita gente faz. Então, Kátia fez lá a carta formal convidando Jonas para ir ficar na casa dela, na mansão. Vocês estão sentindo o cheirinho de encrenca? Jonas chegou no Brasil e foi aquele love. Ele e Kátia foram juntos para a praia, visitaram locais que ele só tinha visto em cartões postais. Deu um celular topíssimo para ela, roupas caras e um anel de noivado. Tudo lindo, maravilhoso. No primeiro dia. No segundo dia, o gringo sumiu. Jonas saiu cedo e desapareceu. Kátia não entendeu nada. O homem tá com ela, na casa dela e desaparece assim? Arrumou outra? E onde estava Jonas? Jonas decidiu que tinha que fazer amizade. Foi para os barzinhos da orla, trocar ideia com o povo, beber uns goró e chegou trançando as pernas na casa da Kátia. Foi só esse dia? Não. O dia seguinte também, no outro, mais um dia. Ele até comprou uma bike para dar uns rolê pela cidade. Sem a Kátia. Jonas ficou tão assim familiar com o jeito brasileiro, com a cultura, que ele até abriu conta no boteco para pagar por semana. Gente, isso é muito cara de Brasil. Abre conta no boteco. Imagina ele falando pros amigos: abri conta aqui no boteco do Zé. Esse merece o CPF. O cara virou brasileiro. Se tava pegando alguém além da Kátia, a gente não sabe, mas que tava nos pagode, aí isso tava. E a Kátia, enquanto isso, tava bebendo em outro canto. E deu ruim. Quando os dois se encontraram em casa, porque sim, ele bebia, ficava o dia todo fora, depois ia dormir com ela, pois num dia lá os dois estavam bêbados e tretaram feio. Kátia catou as coisas dele, jogou pra fora. Jonas espatifou o celular que ele tinha dado pra ela no chão. Kátia mandou Jonas sair da casa dela. O que ele fez? Ou melhor, o que ele falou? Vocês não vão acreditar. Ele falou assim: não saio, você me convidou para vir na sua casa, eu tenho provas, eu tenho uma carta convite. Tá certo isso? Essa carta convite dá essa garantia mesmo? Bora chamar a polícia. Lembra que a gente tá falando de bairro Granfino, né? A polícia chegou e Jonas foi lá contar a versão dele em inglês. Saca a cena? Jonas, bêbado, falando em inglês com o policial, com as roupas tudo pra fora de casa, jogada no chão, com a mala ao lado. E Kátia, bêbada também, traduzia o que o Jonas falava em inglês para português, para o policial entender. Olha a confusão, gente. Eu quero dizer, ele estava falando mal dela e a favor dele, claro, né? Ele estava se defendendo. Não precisa nem a gente estar lá para saber disso. Mas o que ela traduziu para a polícia? Isso só Deus sabe. Só sabemos que a polícia mandou o Jonas sair da casa da Kátia. Só uma observação aqui. A Kátia mora com a mãe, então esse quebra foi na frente da mulher e até envolveu essa mãe. Vou nem falar dos vizinhos. Tiveram assunto para comentar para lá de mês. Pois Jonas juntou lá as coisas dele, pegou o anel de noivado e as roupas que ele tinha dado para ela também. Quero dizer, ele pegou os presentes, tudo, de volta. Vocês acham certo isso? Brigou, pega os presentes de volta? Pois ele pegou, só não levou o celular porque ele mesmo tinha quebrado. Aí a polícia levou o Jonas para um albergue. O que o Jonas fez depois disso? Depois da ressaca, claro. Ele ficou curtindo a vida no Brasil, numa boa. Nisso tudo, Rosana estava nos Estados Unidos e sabia dos babados porque Kátia ligava contando. Ela me falou assim: eu acho que o Jonas foi pro Brasil, não foi por causa dela. Ele foi pro Brasil pra curtir solteiro. Tá parecendo mesmo. Kátia se arrependeu de ter colocado o Jonas pra fora de casa e foi atrás dele. Só que aí ele já não tava mais nem aí pra ela. E depois voltou para os Estados Unidos. Ele foi embora, mas eles ficaram se falando por telefone. Aí, de novo, conversa vai, conversa vem. 6 meses depois, Kátia resolve se mudar para os Estados Unidos. Rosana me falou assim: ela queria um gringo e queria morar fora do Brasil. Então ela veio atrás do Jonas e foi morar com ele.
Jonas nem queria que a Kátia fosse. Ele falou para ela esperar que ele tinha que receber um dinheiro primeiro, mas ela resolveu ir mesmo assim. Kátia começou a vender produtos de beleza desses de revistinha para juntar grana de passagem. Vendeu coisas dela também, Rosana até ajudou. Comprou uma coisa aqui, outra ali e Kátia partiu os Estados Unidos. Kátia comprou passagem para Las Vegas e Jonas foi encontrar com ela lá. Foram curtir a cidade, jogar, e o dinheiro dela foi embora em questão assim de dias. Mas ela tinha conseguido o que ela queria, morar fora com um gringo. Aí eles foram para casa dele. Casa não, trailer. Aí eu vou contar aqui uma parte da vida do Jonas que eu não contei ainda. Jonas mora num trailer. Nos Estados Unidos existe muita cultura do trailer, do motorhome. 2 tipos de pessoas têm esses carros. 1, a pessoa que ama viajar, e 2, a pessoa que não tem como pagar aluguel, compra um trailer e mora nele. Tem gente que mora em trailer que não anda mais, fica parado e vira casa mesmo. E tem muito brasileiro que mora assim. Lá na Califórnia, onde eu morei, o aluguel de um AP de um quarto custa aí na média uns $2.000, às vezes até mais. E um trailer desse custa mais ou menos 15 mil. E às vezes acham mais barato que isso, quero dizer. Em vez de pagar o aluguel, paga o trailer. Por isso a galera mora assim, vive barato para juntar dinheiro para outra coisa. Enfim, preciso falar qual era o grupo do Jonas? Do grupo do Sem Grana. O trailer dele ficava estacionado no fundo da casa da mãe dele. Jonas não trabalhava, ele era tipo aposentado por invalidez. Ele tinha lá uns problemas nos ossos, não era nada visível. Mas enfim, era para esse lugar que Kátia estava indo. Da mansão falida da classe alta para o motorhome no quintal da sogra. Ela levou um susto quando viu? Não. Jonas contou para ela desde o começo que morava assim. Tá errado? Eu acho que se ele tivesse mentido, sim. Mas ele foi sincero, então eu não vejo problema. Ele foi honesto com ela. Azar dela de ter topado. Nessa época, a Kátia desapareceu. Não deu mais notícias para Rosana, devia estar lá no só love. Até o dia que Rosana atende o telefone e é Kátia chorando do outro lado da linha. E por que Kátia estava chorando? Porque ela e Jonas tinham brigado e ele botou a Kátia para fora da casa dele. Botou ela para fora do trailer com as roupas e tudo. Ele vingou, né? Ele fez exatamente com ela o que ela fez com ele no Brasil. Devolveu, tá pago. Bom, Kátia não tinha para onde ir, ligou para Rosana e lá foi Rosana buscar Kátia. Fazia pouco tempo que Rosana estava casada. Ela ainda estava naquele processo de regularizar a situação, green card e tal. Como ela tinha um quarto sobrando em casa, ela levou a Kátia para morar nesse quarto. Kátia não tinha dinheiro, trabalho, nem roupa direito ela tinha. Rosana ajudou com roupa, abriu uma conta bancária para Kátia, arrumou um trabalho para ela com uma amiga que tem empresa de limpeza. A amiga até levava a Kátia para ajudar, mas foi mais por consideração à amizade com a Rosana, porque a Kátia não sabia fazer nada. Aí Rosana arrumou para ela um trabalho de garçonete. Não deu certo. Arrumou outro trabalho de recepcionista nesse mesmo restaurante. Aí sim o negócio vingou. Kátia morava com a Rosana de favor, sem pagar nada. Foi o jeito que a Rosana achou ali de ajudar. A gente combinou que, pelo menos no começo, ela não precisava pagar, até ela juntar uma grana, se organizar. Rosana levava e buscava a Kátia no restaurante. Cara, Rosana foi mãe, mãezona. Pegou a mulher para criar, botou a mulher dentro da casa dela, super íntima, até demais. Porque Kátia começou com os papos assim... Nossa, que casamento incrível você tem. Queria um casamento assim. Até aí, ok. Mas daí Kátia começou a pedir pro marido da Rosana levar ela pro trabalho. Ele bem que podia me levar. Aí você não precisava gastar gasolina. Hein? O que vocês acham disso? Kátia pediu o telefone do marido da Rosana. Amiga, dá o número do seu marido pra mim, porque se um dia você passar mal ou alguma coisa, eu sei pra quem ligar, quem chamar. Que tal? Kátia não dava em cima do marido da Rosana, não, quero dizer. Ela não insinuava pra ele não, olhares, nada disso. Mas pedir pra levar no trabalho, pegar o número do telefone, será que isso era normal? Rosana achou que não. Tava gostando nadinha dessa história.
Priscila, eu não queria colocar ela pra fora, eu não ia fazer isso. Mas eu acho que ela tava com más intenções, então eu tinha que fazer alguma coisa, não tava dando certo. E eu via que ia sobrar pra mim. Então, eu bolei um plano. O plano é polêmico. Vocês prestam atenção aqui. Ah, só uma coisa antes. Quando a Kátia saiu da casa do Jonas, ela bloqueou ele em tudo. Ela não queria mais saber do cara. Já o Jonas ficava mandando recado para ela, ligava pro marido da Rosana, dizendo que estava arrependido e que queria voltar com a Kátia. Mas ela estava firme e não queria voltar. Agora, vamos ao plano. Aí vocês me contam se vocês também fariam isso ou não. O que vocês acham desse plano da Rosana? Bom, a Rosana tinha 3 opções. Primeira, deixar a Kátia vivendo na casa dela e ficar com o pé atrás com essa história da amiga, tá querendo intimidade com o marido dela e sei lá, corria o risco de ficar sem marido. Segunda opção, colocar a Kátia na rua. Às vezes de um jeito até amigável, olha só, vai embora, tocar tua vida, procura um lugar pra você morar e sei lá, inventava alguma desculpa. Última opção, aproximar Jonas e Kátia. Fazer os dois voltarem e ficar livre daquela mulher. Rosana escolheu essa opção. Ela não queria saber se o Jonas era legal ou não, se o relacionamento deles era tóxico. Ela era defendendo o dela. Se tivesse no lugar da Rosana, vocês fariam isso também? Foi aí que veio o plano, juntar os dois e ficar livre da Kátia. Rosana tinha que dar um jeito de aproximar Jonas da Kátia. Jonas estava a fim de voltar com a Kátia. Aí as coisas ficavam bem mais fáceis. Ele estava arrependido, dizia que tinha mudado, mas como ela tinha bloqueado ele não tinha falado com ela mais e só com a Rosana. Kátia não queria saber dele de jeito nenhum. Rosana até tentou. Amiga, ele te ama, dá uma segunda chance pra ele. Ele tá mudado, o que custa? Kátia estava decidida, já estava até ficando com outros caras, vida nova. Não queria saber dele. Não quero nada com ele, não é da segunda chance, não, que isso. Essa coisa aí é 10ª chance e eu não tô afim de dar chance mais nenhuma. Primeira tentativa frustrada, fazer ali aquele meio de campo não estava adiantando. Rosana teve outra ideia, chamar Jonas para comer na casa dela. Kátia estava trabalhando, Rosana preparou um jantar, fez estrogonofe. Só uma observação aqui, até existe estrogonofe nos Estados Unidos, mas eu só vi comida pronta do supermercado, tipo um molho de estrogonofe em cima de macarrão. Nada a ver com o nosso, que também não tem nada a ver com o russo, que é original. Mas isso já é outra história. Só queria falar mesmo que esse estrogonofe que a gente faz no Brasil, com ketchup, mostarda, creme de leite, é nosso. Meus amigos americanos amam. Então Rosana fez estrogonofe. Quando Kátia chegou, tcharam! O teatro estava armado. Teatro de fantoches, né? Jonas levou flores e chocolate para dar para Kátia. Kátia chocolatra, então, acertou bem. Aí naquele clima ali, amigos, jantarzinho, Jonas super gentil, presentinhos. O que vocês acham que a Kátia fez? Se derreteu toda e voltou para Jonas. O plano da Rosana deu certo. Kátia foi morar com Jonas de novo. Rosana respirou aliviada. Estava livre da mulher. Plano executado com sucesso. Rosana e marido livres e felizes. E Kátia e Jonas felizes para sempre? Não. Eles se casaram. Jonas reclamava que Kátia era muito pegajosa, fazia carinho demais. Kátia era ciumenta e controlava ele demais. Ele reclamava dela e no dia que eles bebiam, ou sei lá, quando rolava alguma coisa, o bicho pegava e Kátia disse que Jonas era violento com ela. Jonas jurava que não. Kátia reclamava para Rosana, mas não ia na polícia. Então, Rosana não sabe dizer se é verdade ou não. Jonas dormia o dia inteiro. Kátia ia trabalhar no restaurante e era a mãe dele que levava e buscava ela no trabalho. Foi assim por 2 meses. Depois disso, Kátia foi embora para o Brasil. Rosana não sabe o que aconteceu, Kátia não contou mais nada. Eu tenho uma teoria, porque assim, se desse ruim, Kátia podia pedir ajuda para a amiga, de novo. Mas ela não foi, então minha teoria é que Jonas contou para Kátia que a Rosana armou para eles ficarem juntos, para ela sair da casa da Rosana. Minha teoria. Vocês têm uma teoria?
Kátia não conversa mais com a Rosana. Na real, a Rosana é até indignada porque a Kátia saiu falando mal dela. Ela fala mal de mim pra todo mundo. Eu recebi na minha casa sem pagar nada, dei roupa, ajudei a arrumar serviço, levava, buscava no trabalho e agora vem falar mal de mim. E aí? Quem tem razão? A Kátia tem razão? Ou a Rosana tem razão? Comenta aí. Rosana segue nos Estados Unidos casada. Já a Kátia, ela só sabe que não tá com o Jonas, mas não teve mais notícia. Essa é a história da Rosana. Na semana que vem a gente viaja para Portugal, vamos causar na terra do bacalhau. Vai rolar uma confusão gostosa por lá. É na próxima quinta-feira. Até lá. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.